andando de bicicleta. Nossa, que incrível, você pega ar livre, você não pega trânsito e ainda queima umas calorias, né? Nossa, você é muito saudável. Ué, eu vou pro trabalho de moto. Mas menina, como é que você tem coragem? Moto é muito perigoso. Sabe, o meu primo trabalha no SAMU e ele conta cada história que, olha, eu nunca vou ter coragem de andar de moto. Nossa, você é muito corajosa. Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou. E você? Como você vai? Algo que me incomoda bastante quando eu ando de bicicleta é que eu não consigo andar numa velocidade parecida com a dos carros. Isso faz com que eu seja mais ultrapassada do que piloto japonês na Fórmula 1. E essas ultrapassagens quase sempre são acompanhadas de uma fina que o motorista tira de mim, que me deixa arrepiada que nem um frango depenado. É sempre assustador. E isso tudo porque eu não tô pedalando devagar. Afinal, a bicicleta é elétrica. A ciclovia é algo que resolve isso muito bem. Veja bem, a ciclovia, não a ciclofaixa. Mas qual é a diferença entre as duas? Bem, a ciclovia ela é construída para ser separada, então ela não tem carro passando do lado, ela é construída geralmente num canteiro central e ela tem um espaço exclusivo para você andar de bicicleta. A grande vantagem da ciclovia é que você realmente anda protegido de carro, moto, ônibus, caminhão, tudo isso que pode ser um problema para você ser atropelado. Já a ciclofaixa é quando a prefeitura pega um balde de tinta vermelha, pinta um pedaço da rua e depois sai fazendo propaganda de que eles são incríveis investidores em mobilidade. Na ciclofaixa você pode até ter um pedaço da rua separado para você andar de bicicleta, mas esse pedaço muitas vezes vai ser em cima do meio-fio, vai ter umas valetas enormes, muitas vezes elas são colocadas em ruas que são muito estreitas, então os carros ficam competindo por espaço com você. É comum o pessoal acabar estacionando em cima da ciclofaixa, então não é o cenário ideal. É melhor do que você não ter nada? Sem dúvida é melhor, mas está muito longe de resolver o problema. Agora, qual é o problema disso? O problema é que muito raramente a gente consegue fazer todo o nosso trajeto dentro de ciclovias. A gente precisa usar ciclofaixas e muitas vezes a própria rua. E o problema é que a gente acaba tomando muito mais fina de ônibus do que seria razoável ou confortável. Quando eu vou andar de moto, é assim que eu me visto. Eu uso uma calça jeans que dá uma proteção razoável caso eu saia ralando no asfalto. Eu uso uma jaqueta com armadura que foi certificada para resistir a impactos e um capacete que cobre todo o meu rosto, que tem faixas refletivas e que foi pelo menos aprovado pela Inmetro para resistir impactos de todos os lados. E é claro que não para por aí. Na moto tem freio a disco com ABS, pneus com boa aderência e absorção de impacto, farol, farol alto, luz traseira, luz de freio, seta traseira e dianteira, espelho e uma buzina com efeito Moisés que você aperta e os motoristas já vão abrindo o caminho. Já de bicicleta, a gente costuma se vestir assim: calça que facilita para pedalar, camiseta e capacete que cobre o topo da cabeça. Se você for muito paranoico como eu, você põe um colete brilhante por cima, mas quase ninguém se importa com isso. É claro que eu sei que não faz sentido algum você usar o mesmo equipamento que você usa numa moto, numa bicicleta elétrica. Mas também não dá para ignorar que em uma dessas situações, caso algum carro bata em você e você saia voando, você vai estar pouco mais protegido do que se você tivesse pelado ralando no asfalto. E é aí que vem a pergunta: mas bicicleta é muito mais devagar que moto? É claro que moto precisa de mais proteção e é claro que bicicleta não precisa de tudo isso. Olha, eu concordaria contigo, mas não é isso que tá rolando por aí. Com mais bicicletas elétricas andando pelo mundo, a gente está começando a ter alguns estudos e observações sobre o tipo de machucados que as pessoas fazem quando estão com bicicleta elétrica. E nesse estudo feito num pronto-socorro, foi afirmado de que os machucados que apareceram nas pessoas de bicicleta elétrica não pareciam machucados de pessoas que estavam de bicicleta. Eles pareciam com machucados de pessoas que estavam de moto. E é claro que não para só no equipamento, tem também a questão da habilidade.
Essa moto aqui exige uma habilitação para dirigir, onde a gente faz 40 horas de aulas teóricas sobre leis de trânsito, mais 40 horas de aulas práticas. Ou seja, eu preciso completar várias horas de treinamento para poder encarar uma moto. E por mais que esse aqui não seja lá um treinamento incrível, não seja super reforçado, não cubra situações de rua, não cubra situações mais difíceis, ainda assim é muito mais treinamento do que grande parte das pessoas de bicicleta vão ter na vida. Então, acaba sendo mais seguro, as pessoas têm mais noção de trânsito. Agora, antes que alguém aqui venha me puxar a orelha, é claro que tem muita gente muito habilidosa em bicicleta. As propagandas da Red Bull que o digam, hashtag não é publi. E enquanto você dirige bike normal, tem muita coisa que você consegue fazer nela, mas tem uma coisa que vai ser sempre uma grande limitação na quantidade de burrada que você consegue fazer com ela, que é a força da sua própria perna. Já com bike elétrica, qualquer criança ou idoso pode pegar uma bicicleta dessa, tirar os limitadores de velocidade, ou até manter eles em alguns casos, e sair metendo 25 a 50 km por hora sem ter a menor noção de como lidar com essa velocidade. E essa é uma velocidade e aceleração que uma pessoa sem treinamento pode não ter tanta noção de como lidar. Para piorar, ao dirigir bicicleta elétrica, se você furar sinal vermelho, andar sem capacete e pedalar na calçada a 25 km por hora em cima de pedestres, não vai ter nenhuma punição. Ver bicicleta infringindo lei de trânsito é algo comum o tempo todo. E o perigo disso fica multiplicado quando a gente soma a displicência do ciclista com a velocidade do motor. Recentemente, uma organização holandesa que eu não consigo pronunciar o nome, divulgou um estudo que mostra que lesões com bicicletas elétricas estão aumentando no país. Segundo esse estudo, alguém dirigindo uma bike elétrica tem 160% mais chance de ir parar no pronto-socorro do que alguém numa bike de passeio, 200% mais chance do que uma pessoa numa bike de corrida e 300% do que quem usa mountain bike. Esse estudo também concluiu que o maior culpado em todos os acidentes de bicicleta é o próprio condutor. Além disso, a maior parte deles só afetou quem estava dirigindo a bicicleta. Quando a gente fala em habilidade, é claro que a gente não pode ignorar a habilidade dos motoristas de carro. Algo que a gente não faz, por exemplo, é olhar antes de abrir a porta. É importante, antes de você abrir a porta, você olhar no retrovisor e ver se tem algum ciclista vindo, porque os ciclistas costumam andar muito mais próximo do carro. Ou então, quando você está virando à direita, é muito comum o ciclista estar sempre à direita. Então, quando você fazer uma curva à direita, você precisa olhar à direita. Isso é ensinado em autoescola? Não é. Infelizmente, ver as pessoas de duas rodas quando você está dirigindo com 4 rodas é um negócio que exige uma extra atenção, um extra cuidado e muitas vezes um extra treinamento que a gente não costuma ter. São coisas que muita gente acha até exagero da gente falar. E aí não é à toa que todo mundo que está dirigindo um veículo de 2 rodas assume que todo mundo de 4 rodas é uma babaca, até que se prove o contrário. A gente já sabe que é difícil ver moto no mar de carro, mas quando você estiver dirigindo algo que é ainda mais fino, mais silencioso e menor do que uma moto, você vai ser mais ignorado do que testemunha de Jeová em manhã de domingo. Eu, pessoalmente, já tomei muito mais fechada dirigindo bike do que dirigindo moto. Para piorar, um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que acidentes de bicicleta elétrica costumam precisar de mais hospitalização do que os acidentes com bike normal. Eles também costumam acertar mais pedestres. Eu poderia até tentar entender se aqui no Brasil a situação é outra, mas infelizmente não temos muitos dados a respeito. Aqui o pessoal foca muito mais em dizer que moto é um negócio muito perigoso do que realmente comparar os meios de transporte e mostrar como um é mais perigoso ou menos perigoso do que outro. E aí que quando a gente pega esses estudos que a gente já tem, a gente vê que bicicletas elétricas não necessariamente são mais perigosas do que moto, mas é claro que esses estudos são um tanto superficiais ainda. E você cruza dados de estudos diferentes, com abordagens diferentes, com metodologias diferentes, não é exatamente a coisa mais científica que a gente poderia estar fazendo aqui. Mas infelizmente no momento está muito difícil de fazer alguma coisa mais precisa, porque a bicicleta elétrica é algo muito novo. Simplesmente não tem muitos dados a respeito, não tem muitos estudos a respeito. A gente ainda está andando muito no escuro quando a gente fala de segurança de bicicleta elétrica. Mas é
claro, né, apesar disso tudo, eu vou olhar para esses estudos e eu vou levar eles a sério, porque afinal é o meu que tá na reta. Eu acho importante dizer aqui também que eu não estou considerando nessa conta nenhum uso recreativo. É claro que tem um bando de gente de moto que fica a 200 km por hora costurando trânsito na rodovia. Também tem um monte de gente que fica dando grau enquanto entrega pizza. E tem outras pessoas que ficam fazendo aquelas trilhas malucas de bicicleta, que é um negócio que é muito louco. O que é importante a gente pensar é, existe uso recreativo, mas o uso recreativo é um outro bicho, a gente não vai falar dele. Seria como a gente comparar maçã com banana e a gente não tá tentando fazer uma salada de frutas aqui. Por isso, quando a gente compara aqui, a gente não tem que mencionar o uso recreativo, a gente tem que se focar no uso de dia a dia, para ir no trabalho, para ir na escola, o uso normal que a gente tem dentro das cidades. E é nessa comparação que a gente tem aqui um veículo que está cada vez mais popular, mas que gera acidentes com machucados parecidos com os de moto, com um bando de gente sem habilidade ou noção de regra de trânsito dirigindo eles e rodando quase sem nenhum equipamento de segurança. Então, obviamente, a solução é exigir carteira, treinamento obrigatório e equipamento de moto para quem usa bike elétrica, certo? Acho que não. Acho que o trânsito já está burocrático o suficiente. O que eu acho nesse assunto é que se você está usando muito a bicicleta elétrica e se o seu trajeto não tem muita ciclovia, acho que compensa pensar em pegar uma moto ao invés da bicicleta elétrica. Pode ser que você goste ainda mais. Eu mesma tenho usado muito mais moto do que bicicleta elétrica ultimamente, porque os meus trajetos mudaram e eu não tô tendo mais tanta ciclovia no meu caminho. Fica muito mais difícil eu conseguir pedalar no meio de tanto ônibus e caminhão. Agora, se você quiser ir tudo de bike elétrica, manda ver. Pelo menos agora você conhece um pouco mais sobre os perigos da sua escolha. E se você é dessas pessoas que acham bike elétrica tranquilo, mas acha moto perigosíssimo, eu acho que é bom você deixar os motoqueiros em paz. E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, por favor, deixa seu joinha e envia esse vídeo para alguém que estava pensando em comprar uma bicicleta elétrica e está precisando conhecer um pouco mais entre a diferença entre bike elétrica e moto. E se você gosta desse assunto, deixa seu joinha e se inscreve aqui no canal, que eu vou gostar muito de te ver aqui de novo. Um abraço e tchau, tchau!